Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Métodos Cloud RP. Dando andamento então, dentro do módulo de custos, nós temos a questão da formação de preço de venda. A gente já viu então como valorizar as matérias-primas através do custo de aquisição ou reposição. Vimos também como calcular o custo interno. E agora vamos fazer então a formação do preço de venda. Então aqui dentro do módulo de custo nós temos esse programa que é o cadastro de formação de preço de venda. E aqui você pode criar múltiplos registros dessa tabela, tá? Então a gente pode organizar aqui, por exemplo, vários registros, né? Para depois ir montando isso conforme você achar melhor, tá? Então, aqui eu criei então um modelinho aqui, lista A. Incluí aqui, dei uma data de validade, né? Defini aqui então que o sistema vai calcular o preço para mim, tá? E aqui então eu vou cadastrar meus parâmetros de markup. Observe então que os parâmetros são esses aqui embaixo, ó. Quanto que eu vou querer trabalhar de margem, quanto que eu vou querer ter de incidências, né? Para o sistema então poder fazer o cálculo do preço de venda ou da margem de contribuição. Então, os impostos, o sistema vai pegar automaticamente do grupo de impostos que você estiver lançando à venda, tá? A comissão também, por isso que aqui não tem impostos e não tem comissão, tá? O sistema já vai puxar isso tudo automaticamente lá do pedido ou do orçamento, onde que a gente estiver fazendo essa simulação de preço de venda. Esses parâmetros aqui em cima é para eu definir se daqui a pouco eu quero deixar amarrado essa regra de formação de preço de venda para um determinado representante ou para um determinado agrupamento comercial de produtos, ou para um estado, para uma região, para o cliente, enfim. Então você poderia, dentro da mesma tabela de formação de preço de venda, você ter múltiplos parâmetros de markup, tá? Mas, de um modo geral, você poderia também, para simplificar aí, já que você está fazendo talvez boa parte da implantação via EAD, você pode criar um único registro aqui dentro e deixar livre aqui dentro, né? Então, você cadastrou então os parâmetros, tá? Observando que aqui então ele não tem nome para os parâmetros, por quê? Porque é livre, né? Então, é você que vai definir. Então, por exemplo, o percentual de INC 1 aqui. O meu percentual de INC 1, para mim, pode ser despesa administrativa. O INC 2 pode ser propaganda, né? Então, você vai colocar aqui conforme você quiser esses caras que você vai querer somar no seu markup. Lembrando que lá no roteiro de produção, se você tem produto industrializado, a gente consegue jogar a despesa administrativa, o custo fixo da empresa, tudo por lá. É o mais correto, tá? Porque daí, tipo, um produto mais complexo vai absorver mais custo fixo, mais despesa administrativa, mais gastos gerais de fabricação. São os parâmetros que a gente tem lá dentro do centro de custo para ele absorver no roteiro. Mas, se daqui a pouco você ainda não tem os roteiros, dá para você pegar aqui, por exemplo, você fatura 100 mil por mês e quer jogar 10% de despesa administrativa. Você poderia jogar aqui isso aqui no INC 3. Se é 100 mil por mês que você fatura e você tem uma despesa administrativa de 10 mil, você pode jogar aqui no markup. Não é o mais correto, mas funciona também, tá? Ele gera algumas distorções, que não cabe a gente entrar no detalhe aqui, mas o sistema, então, ele consegue sim fazer esse controle, né? Aqui, então, eu tenho uma pequena planilha que a gente montou para fazer um exemplo, né? Um produto que custa, por exemplo, R$10, né? Eu quero ter, então,
eu quero ter então alguns parâmetros aqui que o sistema vai calcular para mim, né? Então, 17% de CM, 5% de comissão, 5% de frete sobre venda. Eu quero ter 20% de margem, né? O que acontece? Aqui eu tenho esses percentuais em formato centesimal, né? O sistema soma tudo. Então, aqui eu tenho a soma, 0,47. Então, esse é o famoso markup, tá? O que é o markdown? É a diferença do markup para 100. Então, se o markup é 47, o meu markdown vai ser 53. Ou, se o meu markup é 0,47, meu markdown vai ser 0,53. Como que o sistema calcula o preço de venda? Então, ele faz aqui, ó. Tá aqui a fórmula do Excel. Ele pega o F4, que é meu custo, e divide pelo markdown, que é 53. Então, para eu ter 20% de margem com um custo de R$ 10, com essas incidências aqui, eu teria que vender a 18,87. 18,87, tá? Então, o sistema faz toda essa conta para mim, justamente para a gente entender, então, como que o sistema vai calcular. Essa é uma fórmula universal de markup, tá? Você vai encontrar vídeos na internet, materiais na internet que ensinam a fazer isso mais no detalhe, mas a gente está abrindo aqui só para você entender de onde que vem o cálculo, tá? Aqui, ó, por que a gente faz assim, ó? Porque daí se eu pegar, por exemplo, esses 18,87, jogar aqui o ICM, jogar a comissão, jogar o frete sobre vendas e jogar a margem, ó, vai zerar a conta, ó. Entende? Então, aqui é a prova que fecha a conta, porque eu não posso simplesmente pegar e jogar 53% em cima dos 10 aqui, não vai dar certo. Você tem que fazer essa conta pela diferença aqui usando o Markdown, como a gente fez aqui. Tá? Então, é assim que o sistema trabalha. Bom, voltando aqui então, vejo que aqui tem a opção do Simples e do Imposto de Renda. O Simples e o Imposto de Renda, por que a gente destaca aqui, que não tem lá no grupo de impostos e impostos, porque não se destaca em nota esses impostos, são impostos calculados sobre o faturamento, né? Então você pode colocar aqui, se você é presumido, você pode colocar o Imposto de Renda e Contribuição Social. Se você é lucro real, você pode presumir um percentual médio de imposto de renda que você está esperando para o período, né? E se você é do Simples Nacional, você coloca aqui o percentual, então, do seu Simples mesmo, né? Porque ICM, PIS e COFINS, se tiver, ele vai pegar lá do próprio pedido, né? Então vamos vir aqui para o nosso pedido. Então nós temos um pedido lançado aqui usando aquele parâmetro lista A ali que a gente está vendo, né? Aqui então a gente pegou o produto, que é o mesmo produto que a gente viu o custo calculado lá, né? Então aqui a gente pode ver que tem a comissão, né? Tem os impostos que o sistema já puxou da regra do grupo de imposto. Isso tudo o sistema já puxa automaticamente, tá? Eu não preciso trabalhar lá na fórmula do markup. Aí eu vou ter aqui a minha tabela de formação de preço de venda. Aqui então que eu posso brincar. Eu posso vir aqui então, pedir para o sistema me calcular o preço para uma margem de 10%. Então o sistema me calcula aqui, ó, que para os impostos que eu tenho nesse pedido e para mais essas incidências aqui, eu tenho que vender a 800, levando em conta que o meu custo, que ele puxou lá do custo interno, como é um produto fabricado, ele puxou do custo interno. Se fosse uma revenda, aí poderia ser que não tivesse nada de industrialização, não tivesse estrutura e roteiro, daí ele puxa direto até do custo de reposição ou de aquisição. Mas como é um produto industrializado, então ele puxou o custo interno do produto aqui, ó, R$ 410. Tá? Então aqui eu posso brincar à vontade. Não, mas eu vou querer trabalhar um pouco menos, eu vou querer trabalhar com 5% nesse caso. Ó. Se eu jogo aqui, ó, vejo que ele já recalculou aqui, ó, 729. O que você pode fazer também? Você pode mexer nesses parâmetros aqui. O cliente não vai pagar o frete, ele
ele vai pagar o frete, então eu não preciso jogar o frete no custo. Então eu posso vir aqui zerar o frete. Então mesmo com 5% de margem, ó, eu poderia trabalhar com preço menor, né, para talvez ficar mais competitivo. Ou o que você pode fazer também? Você pode vir aqui e mudar a ideia de cálculo. Então eu quero fazer que ele calcule a margem a partir de um preço. O cliente está querendo pagar menos ainda. Ele está querendo pagar 650. Vou informar os 650 aqui. O sistema então, ó, poxa vida, minha margem ficou 1,11. Olha, meu cliente, eu não vou conseguir fazer esse valor para você. Eu estou no meu limite aqui, olha, para não perder essa venda, eu posso te fazer no mínimo 690, por exemplo. Aí você coloca 690, 4,77 para não perder a venda, né? Considerando que eu já estou num mês bom, aqui estou no final do mês, já atingi meu ponto de equilíbrio, eu posso trabalhar talvez com uma margem menor aqui para não perder essa venda. Então você pode brincar à vontade aqui nessa aba, né? O sistema já está pegando os impostos tudo certinho, já está pegando a comissão. Ah, eu quero diminuir a comissão. Aí você tem que vir aqui na aba do próprio produto para mexer nessa comissão, tá? Você poderia vir aqui e trocar a comissão. Ah, tá, eu vou fazer o valor menor lá pro cliente, mas eu vou pagar menos comissão lá para o meu cliente, né? Você pode vir aqui e trocar a comissão, né? Aí o sistema também vai recalcular aqui dentro da aba formação de preço de venda, eu posso recalcular a brincadeira aqui, né? Para que o sistema então leve em consideração um novo parâmetro, tá? Então, ó, já aumentou um pouquinho a minha margem porque diminuiu minha comissão, foi para 5,27. Então, essa é a ideia, tá, pessoal? Você vai mexer aqui nessa tela aquilo que ele puxa lá dos parâmetros que a gente cadastrou. Os impostos ele vai puxar, então é o ideal que já esteja correto, né? Porque imposto não tem muito o que mexer, né? Você vai ter que puxar já o padrão aqui do sistema, né? E comissão, alguma coisa a mais, se você quiser, você pode fechar ali naquela tela. Daí você confirma a venda naquele valor, né? Veja que ele já puxou aquele preço para cá, ó. Você pode confirmar aqui e pode gerar um orçamento para aquele cliente, um pedido, né? Sem problema nenhum. E você pode ir fazendo essa análise aqui em nível de produto, tá? Em nível de produto para enviar depois uma análise, fazer uma análise completa e depois enviar para o seu cliente. O que dá para fazer também aqui em questão de formação de preço de venda, tá? A gente já falou nos outros treinamentos sobre a questão de exportadores, tá? Então a gente consegue, a nossa equipe de implantação, gerar, por exemplo, um exportador de produtos aqui para você, com a tabela de formação de preço de venda e com o custo. Aí a gente consegue gerar uma planilha para você, gerar uma lista de preço, por exemplo. Entendeu? Isso aqui a gente consegue montar para você, né? Um pouquinho mais técnico, mas o sistema dá uma flexibilidade muito legal, né? Porque daí lá dentro dessa planilha você pode jogar algum adicional que você queira, você quer jogar um índice a mais, a menos. Daqui a pouco alguns produtos você quer mexer individualmente antes de importar para a planilha, né? Para a lista de preço, né? Então, a gente gera um exportador, você vai lá no seu Excel, mexe nos seus preços e a gente já viu lá dentro da lista de preço, inclusive a gente tem material na nossa base de conhecimento que a gente consegue importar uma lista de preço. Então, o sistema vai gerar aquela lista e dentro do Excel vai importar para cá. E aí você pode criar uma lista dentro do estado, uma lista fora do estado, uma lista por cliente, daqui a pouco se você quiser, né? Tem várias possibilidades aí que você pode fazer. Certo, pessoal? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.